Então, embora eu tenha passado um vídeo com algumas coisas relacionadas a isso aqui, tá? Eu vou explicar para vocês aqui novamente, porque é um ponto que vocês vão precisar aprender bem para outras matérias que nós vamos ver mais para frente, tá? Que são as características da água nos estados físicos, já que a água ela pode se encontrar no estado físico sólido, líquido e gasoso. Não só a água, como outros materiais também. Mas como estamos falando da água, nós vamos falar apenas da água aqui, tá? Bom, então, a água no planeta Terra. Então, a água é encontrada em toda parte. Mares, rios, lagos, nuvens, lençóis subterrâneos, ar, animais, plantas, ser humano, na hidrosfera, tá? Em tudo quanto é lugar nós vamos encontrar água. É um dos elementos mais abundantes na nossa atmosfera. Então, o nosso planeta é uma superfície da crosta terrestre, uma camada enorme que está coberta de água. Então, cerca de aproximadamente 71% da superfície terrestre é de quê? É de água. Embora o nosso planeta se chame planeta Terra, né, nós temos uma grande quantidade de água. Deveria se chamar planeta Água, né? Já que a maior parte do planeta é de água. Embora desses 71%, a maior parte é de água salgada. Então, nós temos pouca quantidade de água potável para beber. Por isso que se fala assim, a água vai acabar. A água, na verdade, nunca vai acabar, tá, gente? A água é um bem renovável, ela nunca vai acabar. O que vai acabar é o quê? A água potável. A água que a gente bebe, ela volta para a natureza. Seja quando a gente sua, seja quando a gente urina, quando a gente morre, tudo vai ter água que vai voltar para a natureza. Então, a água, ela vai sempre ter na mesma quantidade na natureza, embora em formas diferentes, em estados físicos diferentes. Agora, a água potável, sim. A água potável, ela tende a diminuir. Por quê? Porque a água está ficando cada vez mais poluída, a água que a gente desperdiça na torneira, ela vai para o esgoto, então se torna uma água que não é própria para consumo. Com o aquecimento global, a chuva está caindo mais no mar e se transformando em água salgada do que caindo no solo para se formar os rios de água doce. Então, por isso que a água potável ela tende a acabar, tá? Mas a água salgada, não. Se alguém tiver alguma dúvida, tá, gente? Vocês podem ligar o microfone e perguntar. Porque como eu estou aqui vendo o slide, eu não vou conseguir ver o, o chat aqui caso alguém faça alguma pergunta, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, Mari colocou aqui que está travando. Melhorou? Aqui, de repente, pode ser a sua internet aí também, tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Bom, então a composição da água. A água ela possui dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A gente não vai ficar muito nisso daqui. Por quê? Porque a água, esses átomos, vocês vão ver lá em química, lá no nono ano, tá? Esses átomos que são moléculas muito microscópicas, né? Elas vão formar, através de um processo de ligação, elas vão formar essas moléculas de água. Aí aqui tem uma coisa interessante aqui, tá? Que as águas, elas não têm gosto, ela é insípida, ela não tem cheiro e não tem cor. Hoje em dia, tem gente até que fala que é o contrário. A água tem gosto, a água tem cheiro e a água tem cor. A água tem gosto de quê? De água. Tá? Como ficou pra gente, se colocou na nossa cabeça que a água não tem gosto, então a gente acha que aquele gosto da água não é gosto nenhum. Que aquele cheiro da água não é cheiro nenhum. Que a cor da água, a água também, cor, ela realmente não tem cor, né? Porque ela é transparente, você consegue ver através dela. Mas, de certa forma, a água tem um gosto, né? Que gosto? O gosto de água. Só que pra gente,
a gente, desde que nasce, tem essa concepção de que a água não tem gosto, então a gente coloca que a água é insípida, tá? Isso serve para também nas estações de tratamento de água, para a gente ter aquela questão de se a água está boa ou não, porque ela tem que ser insípida, inodora e incolor. Ou seja, não ter gosto, não ter cheiro e não ter cor. E a gente viu no início desse ano que a água vindo da torneira ela não estava assim, né? Ela estava com aquele problema que a gente teve que começar a comprar água mineral, porque a água que saía da torneira ela tinha gosto, em algumas vezes tinha cheiro, e em alguns lugares tinha também cor, né? Então foi um problema muito sério. Então vamos lá. Ciclo da água. O ciclo da água é o que eu falei. A água ela nunca vai acabar, justamente porque ela vive num ciclo. Um ciclo é uma coisa que não tem fim, tá? Não tem início e não tem fim. Então é sempre girando. Então a imagem aqui do ciclo da água não tem um início para poder explicar. A gente começa a explicar de algum lugar porque tem que começar a explicar de algum lugar, mas não tem o início do ciclo da água. Você tem aquele ciclo ali, um ciclo sem fim. Então por isso que a água ela nunca acaba. Então aqui a gente pode começar aqui da parte líquida. A água está aqui no estado líquido, nos rios, aí ela evapora. Com o calor, tá? Ela evapora. Ou aqui, ó, transpiração. Transpiração de quem? Das árvores. As árvores transpiram. Elas liberam vapor de água no processo de transpiração. E é nesse processo de transpiração que elas acabam puxando os nutrientes junto para a planta. Por isso que a planta ela precisa de água, senão ela não consegue transpirar. E ela fica desidratada, fica murcha e morre. Então, então a água evapora, transpira, então vira vapor. Esse vapor vai formar as nuvens, tá? Aí essas nuvens, quando elas se resfriam, ocorre um processo de resfriamento, o que vai acontecer? Esse vapor vai virar para o estado líquido novamente. E essa água vai cair no solo, vai infiltrar no solo e formar os lençóis subterrâneos e temos aqui água no estado líquido novamente para evaporar, tá? Isso aqui é o ciclo rápido da água, tá? Tem um ciclo mais demorado, que é quando alguém ingere, que é no caso, por exemplo, da transpiração, passou por dentro de algum ser vivo, que é no caso a pessoa bebeu a água, vai sofrer todo o processo dentro do corpo, que o corpo utiliza a água e tudo, aí depois a pessoa transpira ou urina, aí que essa água vai para a atmosfera, vai evaporar, então é um processo mais longo, é um ciclo mais longo. Tá? E o ciclo rápido é esse em que a água evapora diretamente dos rios. Tá? Então, aqui a gente tem esse ciclo da água. Qualquer dúvida pode perguntar. A água doce no Brasil. As principais fontes de água doce para o consumo humano: rios, lagos, represas, lençóis freáticos. Os lençóis freáticos são os lençóis subterrâneos. E o Brasil possui a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. Então, o dia que começar a acabar a água no mundo, o Brasil ainda vai ter muita água. Tá? O dia que a água começar a virar igual petróleo, água potável, o Brasil ainda vai ter muita água. Tá? Então, esse aquífero, chamado aquífero Guarani, passa por baixo de 8 estados brasileiros, pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, olha o tamanho. Ele é muito grande. Então, a reserva de água é muito grande. É por isso que muita parte do Brasil, praticamente o Brasil inteiro, se você cavar um buraco, sai água. Tá? Dependendo da profundidade, sai água. Então, por exemplo, lá no Nordeste, onde tem uma grande seca, se você fizer um poço artesiano, vai sair água. Tá? A superfície é seca, mas lá embaixo, bem lá embaixo, tem água. Então, é uma saída. Ah, por que não se faz? Então, por que um monte de gente vive na seca? Não se faz porque um poço artesiano gasta dinheiro.
E muitas das pessoas lá vivem numa pobreza muito extrema mesmo. Para se fazer um poço artesiano, você tem que ter uma bomba boa, a bomba é cara, você tem que ter luz, muita casa não tem luz. Então, é complicado. O problema é que a distribuição é muito irregular. Boa parte dela está longe das áreas mais populosas, né, desse aquífero Guarani. No Brasil, a distribuição de água doce não é uniforme. Outro problema é o desmatamento das nascentes e a poluição da água por agrotóxicos e pelo esgoto doméstico. Sim, então tem muita poluição da água por agrotóxico. Tá? Os agrotóxicos é que são mais preocupantes na questão da poluição da água, para se você retirar essa poluição para ser usada. Por quê? Porque um esgoto, vamos dizer assim, o esgoto doméstico, que cai no rio, quando essa água passa pela estação de tratamento de água, esse esgoto doméstico vamos dizer assim, de urina, de fezes, essas coisas assim, isso é mais fácil para a estação de tratamento conseguir limpar essa água, tá? É mais fácil. Por incrível que pareça, até a própria natureza ela consegue tirar isso aí. Agora, quando são agrotóxicos que são liberados na água, que são produtos químicos, então esses agrotóxicos eles penetram e se unem mais facilmente à molécula de água. Isso dificulta mais ainda para poder se retirar esses agrotóxicos. É lógico, eu não estou dizendo que o esgoto doméstico também não vai poluir uma grande quantidade. Vai sim, mas ele é mais fácil da estação de tratamento conseguir limpar a água. Bom, então temos aqui os estados físicos da água: estado sólido, estado líquido e o estado gasoso, ou seja, na forma de vapor. E o que vai influenciar isso aqui é a temperatura e a pressão. Pressão, o que é pressão? Pressão atmosférica. Às vezes a gente ouve falar aí da pressão atmosférica. E o que é essa pressão atmosférica? É a quantidade de ar, tá? A quantidade de oxigênio, de gases que tem no ar. Então, aqui, onde a gente está, a gente fala que nós estamos a nível do mar. A nível do mar, a pressão é uma. E quanto mais a gente sobe, a pressão diminui. O ar fica mais rarefeito, que a gente diz, né? A quantidade de oxigênio é menor. Então, diminui. Conforme a gente vai subindo, a quantidade vai diminuindo. Então, o que acontece? Essa pressão diminui. Agora, quando você mergulha, a pressão é maior ainda. Por isso que, por exemplo, uma pessoa consegue pegar um avião e a quilômetros de altura, mas uma pessoa no mar, ela não consegue mergulhar a grandes profundidades, porque a grandes profundidades a pressão é muito grande, esmaga a pessoa, tá? É um peso muito grande. Agora, quando vai subindo, vai diminuindo. É aquela pressão que a gente fala quando a gente sobe a serra, fala assim, estou sentindo a pressão no ouvido. Quem já subiu a serra, foi para Petrópolis, Teresópolis, que é o lugar mais alto, a pressão atmosférica ela é menor. Então a pessoa costuma falar assim, eu estou sentindo uma pressão no ouvido. É por causa da pressão, sentindo um problema no ouvido, que é por causa da pressão atmosférica. Você não está sentindo a pressão, você está sentindo a falta dela. Tá? Quando você sobe, a pressão atmosférica ela é menor. Então você sente menos. Tá? Nós vamos ver isso mais para frente, quando a gente for ver a parte de ar. Tá? Nós vimos solos. Desculpa, nós vimos solos, estamos vendo água. E mais para frente nós vamos ver ar. Tá? A gente vai ver isso aí sobre pressão atmosférica mais a fundo. Então, aqui a gente está vendo em relação à água. Então, o que vai influenciar na mudança do estado vai ser a temperatura e a pressão. Então, aqui a gente tem, tá, essas bolinhas, cada bolinha dessa daqui, ela representa uma molécula de água. Então, aqui mostra como é que é a organização dessas moléculas. Tá? Então, no estado sólido, as moléculas de água elas estão muito juntas. Então, é por isso que forma o estado sólido. No estado líquido,
elas já estão um pouco mais espaçadas, elas já estão distantes, beleza? E no estado gasoso, elas estão bem separadas. Então, por isso que ela se expande em maior quantidade, ela aumenta de tamanho, né? Ela ocupa maior espaço, ela tem vários espaços de ar entre uma molécula e outra. Bom, sólido. Forças de coesão, que é a atração, moléculas de atração, são maiores do que as de repulsão. Repulsão é quando empurra de um lado para o outro, tá? Eu vou passar algumas coisas aqui mais rápido, porque tem matérias que são mais, como é que se diz, para outras séries que não vai ser cobrado para vocês agora, tá? Então, vamos lá. São moléculas muito próximas. Então, é aquilo que eu falei, elas ficam muito próximas, muito unidas. São moléculas sem mobilidade. Então, no estado sólido, você não consegue fazer nenhuma mobilidade com a água, né? Ela fica naquele estado ali. No pedaço de gelo, você consegue dobrar o pedaço de gelo? Você consegue ficar igual a água que você vira, ela assume várias formas? Não, por quê? Porque ela não tem mobilidade, tá? Elas são muito pouco compressíveis. O que é? Você poder comprimir, apertar, porque ela já está toda comprimida. Beleza? Então vamos lá. No estado líquido. Já no estado líquido, elas se movimentam livremente. Então você consegue mexer ela, tá? Você consegue jogá-la, ela num copo, ela tem uma forma. Se você jogar na mesa, ela tem outra forma. Por quê? Porque as moléculas já estão um pouco mais separadas. E no estado gasoso, ela não vai ter uma forma constante, porque as moléculas vão estar dispersas, vão estar espalhadas pela atmosfera, né, na forma de gás. Então, aqui nós temos as mudanças do estado físico da água, tá? Os tipos de mudança. Então, quando ela está no estado sólido e ela muda para o estado líquido, essa mudança é chamado de fusão, tá? Mudou do estado sólido para o estado líquido. Então, ela é chamada de fusão. Quando ela sai do estado líquido e ela evapora, é chamado de vaporização. Agora aqui, ó, prestem atenção, porque existe basicamente dois tipos de vaporização. Na verdade, até três, tá? Nós temos a evaporação, a ebulição e a calefação. Isso tudo está no livro de vocês, tá, gente? Deixa eu pegar aqui a página para quem quiser acompanhar. Tá? Isso tudo está no livro de vocês a partir da página 80. Tá? A partir da página 80, a gente tem essas mudanças. A partir da página 82, tem as mudanças de estado físico aí. Então, o que acontece? O que é a evaporação, a ebulição e a calefação? A evaporação é quando a água evapora em estado lento e gradual. Então, por exemplo, você vai e pendura uma roupa na corda, molhada. Onde vocês vai lá, a mãe, a avó, a tia, o papagaio, o periquito, quem quer que seja, vai lá e pendura na corda o quê? A roupa está molhada. Como é que essa roupa seca? Já pararam para pensar nisso? Como é que essa roupa seca? Isso é para vocês verem como algumas coisas que a gente aprende em ciências estão relacionadas ao nosso dia a dia. Tá? Como é que uma roupa seca? Simplesmente ela seca porque a água ela evapora. Tá? Então a roupa não demora a secar. Então, como ela demora a secar, esse processo é chamado de evaporação. A água evapora devagar. É a mudança da água que está no estado líquido na roupa para o estado gasoso. Essa água evapora e ela vai para a superfície. Agora, quando você pega essa água e bota em uma panela para ferver, ela evapora rapidamente. Por quê? Porque você está induzindo aquela água ali a aquecer e evaporar. Aí, quando isso ocorre, quando a água evapora rapidamente, nós chamamos de ebulição. Tá? Ebulição. Quando a água evapora
mais rapidamente, quando você induz ela a evaporar mais rapidamente. Agora, e o que é calefação? Calefação é, por exemplo, se você pegar, faz pipoca. Aí, quando você acaba de fazer pipoca, a panela, você pega, tipo, botou a pipoca lá no pote e tudo, aí você vai lá, pega a panela, se você botar embaixo da água e jogar só algumas gotinhas de água, a água evapora instantaneamente. Isso é a calefação. Por quê? Porque a água está muito quente, é muito rápido. A gente fala que é muito abrupto, né? É muito rápido. Do nada, a água sai do estado líquido para o vapor. Ela não aquece devagar e vai e evapora, não. Ela cai, a água já cai evaporando, tá? Oi, Denise. Então, ela já cai evaporando. Então, isso é chamado de calefação. Então, todos esses três tipos são tipos de vaporização. A ebulição, a evaporação e a calefação. Tá, gente? Então, uma prova, se cair, vocês já sabem a diferença. Se quando estiver lá na prova, uma água fervendo, ebulição. Roupa no varal, evaporação. A água caiu em cima de um ferro fervendo, um ferro quente, calefação. Bom, em contrapartida, nós temos os estados inversos. Então, a água, quando está no estado gasoso, no caso, uma nuvem, quando começa a chover, a nuvem ela condensa. Então, a água no estado de vapor para o estado líquido, ela é chamada de condensação, quando ela esfria. Isso aqui é o que acontece, por exemplo, com um copo de água gelada. Se você colocar um copo de água gelada em cima da mesa, por exemplo, daqui a pouco aquela mesa está cheia de água. É o copo que está furado? Não. Se você olhar o copo do lado de fora, fala assim, o copo está suando. O que suor é esse? Na verdade, é o vapor de água que está na atmosfera. Quando ele entra em contato com a superfície do copo fria, ele se transforma em líquido novamente. Tá? Aí é onde tem aquela água ali do lado de fora. É o que acontece também quando está fazendo comida e está lá a água fervendo e coloca a tampa. E quando tira a tampa está toda molhada por dentro. Por quê? Porque o vapor da água, que está a uma temperatura alta, quando entra em contato com a tampa da panela que está fria, ela condensa. Tá? Ela volta ao estado líquido novamente. E quando você pega essa água e coloca para congelar, você tem o estado de solidificação do líquido para o sólido. Então, quando você pega a água, bota lá na forminha e bota dentro do congelador, ela vai solidificar. E aqui nós temos um estado, uma mudança de estado chamado sublimação. É o quê? A matéria em si, tá? Ela tem que passar pelo estado sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Mas tem algumas substâncias que elas passam direto. Então, por exemplo, uma bolinha, aquela bolinha de naftalina, vocês não devem conhecer, mas os pais de vocês devem conhecer, é uma bolinha que antigamente se colocava muito dentro do guarda-roupa, para evitar da formiga, da traça. A naftalina, ela está no estado sólido, e do nada a naftalina ela vai sumindo, ela evapora. Ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Na água, nós temos isso também, o gelo seco. Tá? O gelo está no estado sólido, e se você pegar esse gelo, quando ele resfria, ele passa direto para o estado gasoso. O gelo seco, ele não passa pelo estado líquido, por isso que chamam de gelo seco. Se você pegar o gelo seco e botar na água, ele evapora diretamente, começa a sair um monte de fumaça. Por quê? Porque ele foi um gás que foi congelado. Ele não passou pelo estado líquido, ele é um gás que é congelado. Então, esses processos, quando passa do sólido direto para o gasoso e vice-versa, é chamado de sublimação. Então, olha só, a fusão, a temperatura de fusão, ou seja, que a água derrete, é de 0 graus Celsius. Então, a água ela vai derreter a 0 graus Celsius. Tá? O gelo derrete a 0 graus Celsius. Aqui na solidificação, também. Tá?
você tem uma água e ela começa a se solidificar a 0 graus Celsius. Então, 0 graus Celsius é o ponto de passagem entre a fusão e a solidificação. E aqui nós temos a vaporização, que é quando a água evapora, né? E esse ponto em que a água evapora é chamado de ponto de ebulição. E ela compreende 100 graus Celsius. Então, ela compreende 100 graus Celsius redondinho. Então, pode ver que o ponto de fusão é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100. Então, quando passa do sólido para o líquido, 0. Quando passa do líquido para o gasoso, 100. Nossa, muita coincidência, não é? Redondinho 0 e 100? Não, não é coincidência. Isso aqui é uma escala de graus Celsius, que é a escala que a gente usa aqui no Brasil. Tá? Existem mais outras duas escalas de grau, que é a Fahrenheit e a Kelvin. Vocês não precisam gravar. Oi? Tem? Então, a escala de graus Celsius é a que a gente usa aqui no Brasil. Tá? É o que tem no termômetro, que a gente usa para verificar a temperatura, quando está com febre. Então, são graus Celsius. É isso aqui. O Arrhenius Celsius, que foi quem criou essa escala, ele usou a criação dessa escala a água. Então, ele pegou o gelo, colocou o termômetro lá dentro do gelo. Quando o gelo começou a derreter, ele marcou um tracinho no termômetro. Aqui é o 0. E botou essa água para ferver. Quando a água começou a evaporar, ele marcou outro tracinho. Aqui é o 100. E dividiu esse espaço no meio em 100 partes iguais. Então, a escala de temperatura que nós usamos aqui no Brasil, ela foi feita em cima do ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Tá? Então, lembrando, ponto de fusão é a passagem da água do estado sólido para o líquido. É 0 graus Celsius. Lembrem disso. Ponto de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. É 100 graus Celsius. Tá? Não se esqueçam, hein? Então, vamos lá. Estamos quase acabando já. Então, a gente tem aqui tudo que a gente falou. Tá? A evaporação, aquilo que eu expliquei para vocês. Quando a vaporização ocorre em temperatura ambiente de forma bem lenta, a roupa no varal. A ebulição ocorre de forma mais rápida, quando você coloca lá a panela no fogo. E a calefação quando a vaporização ocorre de forma muito rápida, muito abrupta, quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente. Então, tem aqui a fotinha, né, da água batendo no lugar e evaporando instantaneamente. Aqui nós temos a condensação / liquefação, que também pode ser como é chamada a condensação. É a passagem do estado gasoso para o estado líquido através de um resfriamento. A temperatura não diminui enquanto está acontecendo. Então, a temperatura ela se mantém. As pequenas gotas de água se formam porque o vapor de água que existe no ar entra em contato com a superfície e se condensa. Isso passa para o estado líquido. Isso é aquele exemplo que eu dei para vocês do copo, que não sei por que não apareceu a imagem aqui do copo, né? Então, aqui, ó, outra condensação que acontece, chamada de orvalho ou geada. Isso acontece aqui, ó, o orvalho, tá? Acontece nas folhas das plantas durante a noite. Então, quando está muito frio, logo de manhã a gente vê muitas folhas, flores, carros, vidraços, com muitos objetos ao ar livre, ficam cobertos de gotas de água sem que tenha chovido. Tá? Essas gotas de água são o quê? É o ar atmosférico que, por causa do frio, ele acaba condensando ali naquela superfície. A geada já é quando você tem a temperatura muito baixa. Aí a água ela pode congelar nas superfícies, formando gelo. Isso aqui no Brasil a gente só encontra no sul. E a neve? A neve é um fenômeno meteorológico que acontece quando as nuvens se encontram com a temperatura inferior a 100 graus. Então, as nuvens elas têm que se encontrar com a temperatura muito baixa.
tá? Menor do que 100 graus. Que aí, desse modo, o vapor da água, quando ele se condensar, ele vai formar cristais de gelo, que podem se formar de forma diferente, criando a neve. Já o granizo já é diferente. O granizo é uma queda na temperatura muito rápida, tá? Então, o granizo não é granito. O granizo, a água, o vapor da água, ela se resfria muito rapidamente. Tá? Então, ela está muito quente, ela é meio que um choque térmico, então ela baixa rapidamente, aí forma aquelas pedras de gelo, tá? Que destroem, caem em cima, destroem os carros. Meu carro está todo amassado peguei uma chuva de granizo ano passado. Então, destrói árvores, pode machucar uma pessoa, porque essas pedrinhas de gelo elas descem com uma velocidade violenta, tá? Então, é muito perigoso. Não brinquem quando tiver chovendo granizo. Não é granito. Granito é pedra. E aqui, para terminar, nós temos aqui a sublimação, né? Que é quando a água ela passa direto do estado sólido para o gasoso. Então, aqui nós temos aqui o gelo seco, né? O gelo seco colocaram dentro de um copo de água e ele sai o vapor. É muito usado, às vezes, assim, em teatro, para fazer fumaça, usado em programa que está falando de experiência, aquelas coisas assim, a gente vê, às vezes, desenho e tudo, tem um laboratório de química, de dentro dos vidros está saindo aquela fumaça, aquilo ali tudo é gelo, tá? Que eles usam para efeito especial. Bom, então a gente terminou por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Não. Tem certeza? Sim. Sim. Posso perguntar na prova? Pode. 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 Valendo 10. Posso, né? Então, vocês conseguiram Sim. responder lá a presença? Pode. Minha Sim. câmera aqui não está querendo ligar. Sim. Eu consegui. Eu Tá, também. beleza. Então, eu vou fazer assim fica mais fácil para responder a presença. Tá? Até para eu poder lançar no diário, fica mais fácil do que vocês ficarem me mandando mensagem no privado, né? Bom, então alguém tem alguma pergunta? Não. Não, né? Não. Alguém quer falar alguma coisa? Eu. Diga. Vai ter trabalho? Oi? Vai ter trabalho? Ah, sim, bem lembrado. Vou falar do trabalho agora. Vai ter trabalho. Trabalho simples, tá? Vocês vão procurar na internet alguma experiência de ciências. Uma experiência fácil que dê para vocês fazerem em casa, tá? Uma experiência. Você bota lá no YouTube, experiência de ciências. Aí tem, por exemplo, a experiência lá da água, lá você bota um prato com uma vela, bota o copo em cima, a vela apaga e a água entra no copo. Tá? Experiência simples. Quero que vocês façam a experiência e gravem vocês fazendo essa experiência. Tá? Se for possível, vocês gravarem. Quem não conseguir gravar, entre em contato comigo. Tá? Vocês vão ter o recesso aí, o trabalho é só para o dia 7/8. Tá? Durante o recesso, que a coordenação já até pediu para avisar vocês, durante o recesso, vocês esqueçam a escola, vai esfriar a cabeça, né? Vai brincar e tudo mais. Mas vocês podem pesquisar sobre o vídeo. Quem não tiver, professor, no celular da minha mãe está sem memória, eu não estou conseguindo carregar, estou conseguindo gravar e tudo, me avisa. Beleza? Aí vocês tentem fazer o vídeo de vocês fazendo essa experiência. Experiência fácil, vídeo pequeno, tá, gente? De preferência com a blusa da escola. Tá? Aí vocês me enviam esse vídeo no dia 7 de agosto. Alguém tem alguma dúvida? Não. Pode ser uma experiência. Não. Qualquer experiência, tá?
biologia, vocês vão encontrar assim, a experiência de física, a experiência de química, qualquer uma. Nenhuma experiência perigosa, tá bom, gente? Vocês não vão explodir a casa de vocês, tá? Nenhuma experiência com explosão, nem nada. Qualquer experiência, coisa simples, né? Aí tem gente que vai querer fazer tutorial de slime. Então, façam uma experiência, uma coisa pequena. É pra quando o trabalho? Vai dia 7 de agosto. Oi, Pablo? Vou ensinar como explodir o governo americano. Essa é uma boa. Então, o que acontece? Então, façam essa experiência, que aí, no dia 7, vocês me enviam. Tá bom? Alguma pergunta? Não. E façam... Não. É lógico, né? Façam os exercícios do livro para casa. Oi. Pode falar que eu tô antes da escutando. data, se conseguir fazer? Oi? Pode enviar antes da data, se conseguir fazer? Depois do dia 3, pode. Quando acabar o recesso. Tá? Então, para casa, façam a página 87 e 88. São 6 questões só, tá? Do livro de vocês. Sobre a matéria de hoje. Página 87 e 88. Tá? Daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo a explicação do trabalho para quem não estava online. Tá bom? Então, tá bom. Então, se ninguém tem mais nada para perguntar, ninguém tem mais nada para falar, bom final de semana para todo mundo, bom recesso, protejam, fiquem em casa, tá? E podem ir saindo, estão liberados, mas não corram no pátio, tá?